polícia acaba tendo que agir ou reagir a alguma situação assim, na prova. É inevitável e eu fico muito feliz. Eu digo que uma das coisas que... Porque quando você está em grupo, em equipe, em time, a gente consegue, de forma muito mais objetiva, mitigar os problemas que envolvem ali as operações. Mas quando você está de folga, ou indo da polícia para casa, ou da casa para a polícia, ou sei lá, enfim, no teu dia de folga, você está sozinho. É você, os conhecimentos que você tem e Deus, né? E Deus. Eu, nesses meus 23 anos de polícia, eu já reagi a 3 assaltos no Rio de Janeiro. Reagi a 3 assaltos. E aí? O primeiro deles foi assim, para o pessoal se localizar, para quem não é do Rio de Janeiro, existe uma rua ali perto do Maracanã chamada 24 de Maio. Sim. É uma rua que ela começa no estádio do Maracanã e ela vai margeando ali a linha do trem e vai até o Meier. Mangueira, passa tudo ali, né? Passa tudo por ali. E eu tava de moto, nessa época eu tinha uma Falcon, uma 400 cilindradas, era à noite, devia ser umas 19 horas, eu entrei por essa rua 24 de Maio e eu vi na minha frente 2 motos, né? Uma com um cara, um cara que estava tocando em um garupa e outra com um cara. Eu olhei aquela cena e já maldei, falei, porra, ou aqueles 2 caras estão na sacanagem, aquelas 2 motos estão na sacanagem, ou então aqueles caras, o motoqueiro e o garupa estão assaltando o outro. E eu dei uma reduzida para poder me manter numa vantagem tática e fiquei monitorando eles. Já acelerei, eles meio que desaceleraram, e eles entraram no posto de gasolina mais à frente. Quando eles entraram no posto, eu falei, pô, agora eu vou entrar no posto, eu passei. Quando eu passei, eu vi. Eles estavam me olhando, né, olhando pelo retrovisor, e sabiam que eu estava chegando. Eles entraram no posto só para dar tempo de eu passar. Quando eu passo, eles passam e vêm atrás de mim. E aí, aí eu falei, cara, perdi a vantagem tática. Porque eu estava na frente, eu estava atrás dele controlando, eu passei de caça, de caçador, eu passei a ser caça. Só que ele teve a desvantagem que tu estava atento, né? Assim, isso faz toda a diferença. E para eles, meu irmão, eles deram o 360 que você não viu. E aí eu vi, e eu acelerei, e aí logo que ali no 24 de Maio, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que essa rua, à tarde, ela tem um trânsito pesado, né? Fica engarrafado. E eu entrei no meio, naquele corredor do trânsito, né? E comecei a tocar. E eu ouvi os caras atrás de mim tocando, acelerando, e o cara gritando, para, porra, para que tu quer morrer, para que tu quer morrer. E eu falei, pô, agora eu tenho que mudar a estratégia, porque eles estão atrás de mim, me seguindo no trânsito. Eu falei, pô, vou seguir mais à frente, porque ali costumava ter uma viatura da Polícia Militar. Falei, pô, se eu for até a viatura, beleza, porque eu entro, eles vão passar. Mas, cara, eu cheguei no ponto onde tinha uma viatura normalmente e não tinha viatura. Não tinha viatura. Falei, pô, fudeu. Agora muda a estratégia. Falei, agora eu tenho que arrumar um jeito desses caras passarem à minha frente. Em determinado momento tinha um sinal de trânsito, o sinal fechou, eu avancei. Quando eu avancei, o cara emparelhou comigo, né? Ficou moto com moto. O garupa pegou a arma, apontou pra minha cabeça um 38, eu consegui ver claramente, e falou, para, porra, tu quer morrer? Quando ele fez isso, eu toquei no freio, ele passou. Quando ele passa na minha frente, cara, assim, eu fiz exatamente aquilo que eu treinei. Eu tinha uma vantagem tática, perdi a vantagem, recuperei a vantagem. Eles passaram por mim. Quando ele passa por mim, o garupa pula, com 38 na mão, pula da moto meio que em movimento e vem na minha direção. Ele não disparou então nada? Não disparou. A intenção dele era roubar a moto. Ele queria ir na moto. Agora, eu fiz o que a maioria não faz. Porque o que acontece? Por exemplo, quando você pega o teu carro, né? É muito comum, você passa o dia inteiro, sai do carro, bate a porta. Sai do carro, abre a porta. Uhum. Então você tem alguns procedimentos que você faz. Assim como o motociclista, quando desce da moto, o que ele faz? Coloca o descanso.
porque ele quer proteger o bem. Mas eu tinha ouvido em algum momento dessa vida de polícia que um cara tinha reagido a um assalto colocando a moto no chão. Sim, o cara vai ter que perder Aí eu falei, pô, ele vai ter que... Aí eu falei assim, eu não vou facilitar a vida dele, eu não vou colocar o descanso na moto para ele sentar e ir embora. Eu peguei a moto, desci dela, pro lado oposto ao que ele estava, deitei a moto no chão e me coloquei a moto entre mim e ele, e o vagabundo, e me afastei. Ele com a arma na mão, olhava para mim, com a moto na minha direção, olhava para mim, olhava para a moto. Olhava para mim, olhava para a moto. Olhava para mim, e foi na moto. Quando era uma Falcon, cara, assim, para você levantar uma Falcon, não é tão simples, né? Tem até uma técnica, mas, cara, não é tão simples. E o cara que tava com a arma na mão. Quando ele pega a moto e começa a levantar, né? Eu tava com capacete. Quando ele começa a levantar, cara, eu ajoelhei, alça a massa e, ó, comecei a largar o aço nele. Quando eu comecei a atirar nele, cara, ele pega a arma dele e começa a atirar de qualquer jeito na minha direção. Assim, na minha direção, só que naquele dia os meus anjos da guarda estavam ali para desviar. E ele deu uns 5 ou 6 disparos, porque era um revólver. Sim, eu tinha. Era um revólver. E nessa época, a polícia nós não tínhamos um armamento adequado. Eu usava 2 armas. Eu usava uma arma com 10, uma pistola com 10 tiros e eu usava uma outra 9mm. Usava uma 40 e uma 9mm. Quando eu começo a atirar nele, ele vai, larga a moto no chão, larga a moto no chão, começa a atirar em mim, a minha munição acaba, eu pego a minha arma, guardo, pego a 9mm e ainda dou mais 2 disparos na direção dele, só que ele sai correndo. Ele sai correndo, monta na moto, que nesse momento já tinha vazado. Já largou a sua e saiu. Largou, e lá na frente ele monta na moto novamente, vira, pega uma rua esquerda e volta no sentido contrário. Era uma rua paralela, uma indo em direção ao Meia e outra indo em direção ao Maracanã. Ele monta nessa moto e aí eu vou pro canto da calçada, tem um senhor agachado, aí é o momento que eu tiro o capacete, aí eu tiro o capacete, dou o capacete na mão do cara, pego a minha arma, troco os carregadores das duas e fico esperando o sinal da 24 de maio. Abre, fecha, abre, e ninguém avança, ninguém sai dali porque não sabe o que está acontecendo, a minha moto caída no chão, aí eu fico esperando, eles vão voltar. Só que eles não voltaram. Aí tinha um cara passando do outro lado da rua, eu falei, vem cá. Aí o cara me ajudou a levantar a moto e empurrei para um canto, e fiz contato com a equipe da Core, pros caras. Eu tava saindo da Core. Galera, vem cá, acabei de reagir a um assalto, vem cá me dar uma ajuda. E foi até engraçado que nesse dia, eu tava ali esperando, aí quando eu vi que eles não iam voltar mais, eu guardei a arma, até pra não... Alguém não passar assim... E fala, tem um cara armado aí... Aí teve um colega do BOP, que parou com a viatura, fala, Wagner, tudo bem? Tranquilo? Eu falei, não, tá tudo bem, irmão, tranquilo. Aí depois que eu fui falar... Pô, por que eu não peguei algum aqui, porra? Pô, mas cara, eu nem tinha isso na cabeça. Porque assim, é uma adrenalina, ela é diferente. Sim. Ela é diferente de uma adrenalina quando você tá com uma equipe. Porque ali você tem que cobrir 360 graus. Hoje, o conceito mais moderno do que é ser um policial é que um policial, ele é meio policial. Ou seja, a menor fração possível ou admissível de um policial é que você trabalhe sempre em dupla. Eu tava sozinho, então ali eu fui pra parede pra garantir que não ia ser abordado pela retaguarda. E aí esse cara falou, e aí, vai, tudo bem? Eu, pô, cara, tudo bom, tranquilo, tchau. O cara foi embora. Depois que eu falei pra ele, eu encontrei com ele lá no BOP, falei, pô, cara, eu acabei de reagir a um assalto. Por que tu parou, falou comigo? Eu falei, pô, cara, minha cabeça estava no outro mundo. Sim.